Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga, e hoje eu vou mostrar para vocês esse quadrinho. É M, vou tirar aqui um pouquinho do foco da lâmpada. É M de Monstra, da Thalia Dutton, da editora Suma HQ. Tá? Bom, a sinopse é sobre a inconformidade da morte, onde uma das protagonistas, Jin, consegue reviver sua irmã morta num acidente onde se culpa pelo ocorrido e o desenrolar de seu ato de criar M, a monstra. Eu não vou detalhar toda a história, mas eu vou focar apenas em alguns pontos aos quais me chamaram a atenção. E aí, como eu não vou me deter nos pormenores das histórias, eu vou mostrar algumas cenas e diálogos dos protagonistas e depois, no final, fazer algumas reflexões. Ok? Então vamos lá. O despertar de M. Logo no início do quadrinho, quando ela desperta. Vou pegar meu óculos, senão não vou conseguir ler sem ele. Vendo? Onde estou? O que é tudo isso? Vamos lá. Calminha. Acho que morrer não fez muito bem para a circulação. Morrer? Eu morri? Mas eu te consertei. E agora você voltou. Voltei? Eu não me lembro. Interessante. Ó, então é logo quando ela acorda, lembre-se. Ela revive, né? Ela refez, na verdade, o corpo da irmã num acidente que foi explosivo. Tá? A falta de memória de M, né? Ela voltou, mas ela não tem qualquer lembrança de quem ela seja. Aí, a Jin, que é a irmã, né, cientista, a principal teoria sobre a revivificação pós-morte diz que a perda da memória de curto prazo é possível, ainda que improvável. Qual a última coisa que você se lembra? Revivi o quê? Eu não me lembro de nada. Eu sou a Maura? Como assim? Lógico que você é a Maura. Você lembra da nossa infância? Dos nossos pais? Bom, pelo menos ela consegue falar. Ela podia ter voltado como bebê. Imagine ter que ensiná-la a andar com o merginho, por favor. Você se lembra de mim? Desculpe, não lembro. Tem certeza de que está falando com a pessoa certa? Bom, com as atitudes da Amy, a gente percebe que as coisas não saíram como deveria, como que ela previa. E já surge assim a necessidade de consertar a falta de limite de suas ações. Aí ela coloca: Frank, está tudo bem de pensar que funcionou. Olhe para ela, ela está viva. Não, está tudo errado. Ela deveria se lembrar. Eu sabia que usar aquele convertor de ouro era uma ideia. Temos que tentar de novo. Agora que eu sei que dá certo, posso ser mais ágil, fazer uns ajustes. Você pode até ajudar dessa vez. Sei que você quer, Maura. Vai ser como aquela vez em que você quis dar uns pontos em si mesma. Você se lembra? Naquele dia na praia, com lagosta. Ela não se lembra nada, tá? A irmã fica falando pra ela e ela... Aí ela coloca: ser desmanchada é muito diferente de pontos, Frank. Ela foi desmanchada antes, Jim. Mais uma vez não vai fazer mal. Não a longo prazo, pelo menos. Olha o jeitinho dela quando ela ouve. Aqui nesse... né? A expressão dela.
Além disso, ela é uma pessoa com menos frescura que conheço. Não vai se importar com a dose extra de tripas e sangue. Vamos ter que segurá-la para não colocar o próprio baço de volta. Meu baço! Mas é arriscado. Sempre existe a possibilidade de fragilizar os tecidos. Sei que você quer dar um jeito nisso, mas deveríamos esperar. Em tese, o movimento fibrar pode ajudar. Mas se não der certo, vamos tentar de novo. Quantas vezes forem necessárias para dar certo. Aí o acidente, tá? Para vocês verem o que é que aconteceu. Elas estavam fazendo um experimento e tudo simplesmente explodiu. Tá? No decorrer da história, tá? Maura, a irmã, corpo da irmã, tá? Ela aparece no espelho para Amy. Mas é só a Amy que vê ela no espelho. E é só pelo espelho. Tá? A Amy não consegue ver ela de outra forma, a não ser pelo espelho. Tá? Aí, ó. Ela aparece e dá maior susto na Amy. Aí ela coloca: que caramba, o que, como, que? Se eu conseguisse chorar de tanto rir, eu choraria. Foi muito divertido. Isso é uma pegadinha, um teste? Isso faz parte da minha pesquisa? Da minha pesquisa, você quer dizer? Vou explicar. Meu nome é Maura Ai. Sou a dona do corpo que você está usando. Eu só... Bom, aí vai existir o conflito de consciência entre Amy e Maura. O querer existir de cada uma com sua identidade. Ó, eu puxei assim praticamente o quadrinho, tá? Existe todo um desenrolar disso, eu só tô colocando as principais questões, tá? A grande questão é que M, né? Coloca o nome dela de M, ela não é a Maura, ela tem o próprio psiquismo dela. E ao mesmo tempo, na ficção, aparece a Maura no espelho. Vai ser toda uma luta da Amy em não ser remontada. Primeiro ela vai fingir, ela vai tentar, ela vai, na conversas com a Maura, ela vai pegando detalhes da vida dela. Mas, né, não dá muito certa coisa. Então tudo isso é o desenrolar, né, da Amy, né, todo esse contexto aqui é o desenrolar, é a tentativa da Jean, né, em tentar ver se realmente ela é a Maura, e em contrapartida a Amy tentando simular para não ser desmanchada, para não ser refeita, né, para ver que, porque a irmã tá meio, né, a Jean, ela tá meio irredutível, que ela quer a irmã de volta, ela não quer a Amy, ela quer a Maura, e o quadrinho faz todo esse desenrolar, tá? E aqui são algumas tentativas, né, que a Amy, aí ela coloca a peruca, faz uma maquiagem e tal, e ela coloca a peruca para ver se ela se parece um pouco, né, com a Maura. Ela coloca: olha como esse vestido fica lindo com a peruca, fica tão bem você, experimenta o azul, tô meio cansado, por favorzinho, só mais um. Ela fez um trabalho magnífico, você está impecável, claro que você achar isso, quer dizer, você finalmente tem a sua aparência de volta, não é mais uma monstra. Eu nunca tive como uma monstra. Ah, é? Que sorte a sua. E aí no diálogo a Amy se desespera, arranca a roupa, arranca tudo, porque ela é a Amy, ela não é a Maura. Eis o grande conflito. Bom, essas são algumas questões, tá? Eu mostrei para vocês
mais ou menos como é que ele se desenrola, algumas cenas, o quadrinho e tal. E eu vou fazer algumas reflexões no corpo central, como sempre tem muito mais coisas, tá? A história ela tem muitos detalhes do drama entre as personagens Jin, Amy e Maura. E esta é uma amostra e oferece também no que me pautei para fazer esta análise psicológica das mesmas. Bom, no contexto do pós-morte, ou seja, Maura morreu e foi revivida pela irmã Jin. Seu corpo. Eu entendo que quando morremos, todas as nossas memórias, desde a concepção até o momento da morte, contendo todo o aprendizagem, todas as memórias, desde a concepção até o momento da morte, contendo todo o aprendizado intelectual e ganhos e perdas emocionais, não se perdem, se direcionam para o grande arcabouço psíquico, que denominamos o Google psíquico. Ou seja, né, a gente morre, mas toda a nossa alma, nós colocamos o psiquismo e tudo, as impressões, as memórias das experiências passadas, elas vão para o grande arcabouço psíquico, que é o Google, que é isso que dá a plataforma de sustentação do psiquismo humano. No caso aqui, tá? Metaforicamente, no quadrinho, a alma da Maura, em vez de subir, foi para o espelho. Tá? Ela não subiu, mas ela foi para o espelho. Tá? Portanto, quando Maura morre, tudo isso se perde para a mente de M, porque M foi reconstruída, foi um corpo reconstruído. Que ao ter a vida, ela não se lembra do passado de Maura, porque ela não é Maura, indicando que ela é um corpo com psiquismo que absorveu todo o seu processo de criação, num paralelo entendido como o seu nascimento. Né? Eu fiz o paralelo assim, a reconstrução é uma metáfora do nascimento, portanto, ela é um ser único que está nascendo. Com todo um arcabouço de memória ancestral, mas ela tem já na sua reconstrução, ela tem a sua memória individual, ela já começa aí. Né? O ser único é desde o momento em que ela é reconstruída até o momento que ela acorda, ou seja, até o momento que ela nasce. Né? Sem qualquer laço com Maura, em termos de psiquismo. M não tem como ser Maura, como a irmã tanto deseja, pois é um organismo único, que tem o seu próprio arcabouço de memória. Embora ela não tenha nascido convencionalmente, ela foi projetada, ela foi organizada e recomposta. E todo esse processo é uma metáfora do seu nascimento. Está na sua memória de nascimento. Portanto, ela não é um vazio, onde podem colocar pensamentos, sensações, percepções, experiências que não lhe pertencem. Ao abrir os olhos, ao ter consciência de si mesmo, já traz consigo um arcaico psiquismo que é só seu. Mas na história existe a memória de Laura, que é projetada no espelho. Este fato corrobora com os saberes da neurociência, onde na nossa morte, as memórias levam um tempo de mais ou menos 3 dias para se elevarem e sair do corpo. Ou seja, na história é uma metáfora para ilustrar tal fenômeno, significando psicologicamente uma sustentação ao psiquismo que acaba de nascer. Metaforicamente, as memórias de Maura no espelho podem ser entendidas como um laço de direcionamento de aprendizagem, similares aos exercícios pelos pais ao bebê quando nasce. Tá? As memórias de Maura acabam dando sustentação a ela para que ela possa interagir e criar as suas próprias memórias.
Paralelamente, a experiência do nascimento, ou seja, a reconstrução do corpo e o reviver, as memórias de Maura e o experienciar da vida física e psicológica proporcionam aos poucos na mente de M a construção da sua própria memória, oportunizando ao psiquismo de M possíveis conexões com o arcabouço de memórias ancestrais e se igualando à dinâmica psíquica humana e legitimando a sua humanidade. É nesse contato com as memórias de Maura e que ela tem a oportunidade de resgatar, né, as memórias ancestrais, familiares e coletivas que a gente necessita e que todo ser humano possui. Jean, que é a irmã cientista, uma pessoa totalmente egocêntrica, retrata de uma amálgama de dores de culpa pela morte da irmã. Uma pessoa que parece querer se aproximar muito mais de um poder ilimitado, se comparando ao poder do Criador de todas as coisas. O que chamamos tecnicamente na psicologia junguiana de uma pessoa que tem um complexo do ego inflado, uma soberba, se acha um Deus, uma toda poderosa, e que extrapola o limite da sua humanidade. Jean é uma pessoa totalmente egocêntrica. Nessa coisa do consertar M, sem parar para refletir que consertar é para objetos e não seres humanos. Pois no primeiro momento não vê a M, lembra lá nas primeiras que eu mostrei para vocês, mas a gente te conserta, reconstrói de novo, não tem problema não. Ela não percebe M como um ser humano, mas como um objeto, uma coisa, uma obra defeituosa que não saiu como esperava, mas que tem conserto. Então são duas trajetórias. M lutando para garantir a sua humanidade e o seu direito de existir como pessoa única e não uma cópia. E Jean, uma trajetória onde precisa encontrar a humanidade que teve um dia e que perdeu, diante de uma dor tão profunda, resultando num duelo irracível, entre duas naturezas que compõem o ser humano, um instinto de autopreservação, medo e culpa, e razão, reparar o seu erro, consertar. Uma luta de duas instâncias, de dois extremos de duas forças, instinto e racionalidade, que no meu entender, como o instinto tendo uma supremacia maior, pois é milhões de anos mais velho e experiente que a razão. Portanto, sua trajetória é transformar esse seu lado instintivo e principalmente desenvolver, mas não é transformar intelectualmente, é transformar psicologicamente. Não é consertar, é reconstruir a si própria, voltar-se para si e não para ele, tá? E principalmente desenvolver potencialidades como compaixão, humildade, amorosidade, atributos necessários e fundamentais para resgatar sua humanidade perdida. Podemos refletir o que somos capazes de fazer frente a perdas e sentimento de culpa. Pensamentos obsessivos de qual natureza os afligem? Percepção se somos movidos pela razão ou pela emoção? Tentativa de recriar algo perdido? O quê? E para quê? Essas são algumas das muitas possibilidades de reflexões com este quadrinho. Ela é muito bacana,
Ele é bonito, tá? Ele tem um desenvolvimento muito legal, né? Todo mundo aqui se desenvolve. Jin, M e a própria Maura. Cada uma na sua singularidade, cada uma na sua realidade, na sua necessidade individual, mas todas entrelaçadas. É isso. Espero que tenham gostado. Espero que deem um like, espero que compartilhem. É um quadrinho muito bacana, gostoso de ler e muito rico. Nos vemos no próximo olhar.